Graça e paz, amados irmãos, grande prazer estar com você nessa noite compartilhando a palavra de Deus. E eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, e nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 21. A palavra do nosso maravilhoso Deus diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, siga unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu quero compartilhar nesta noite a mensagem que tem por título A Gloriosa Corrida Cristã. O mundo corre, o mundo tem pressa. O mundo se apressa em resolver o problema do Covid-19, o coronavírus, e cientistas de vários países disputam essa corrida em busca de uma fórmula para conter ou para vencer uma pandemia global que afeta a economia, que afeta a saúde e que tem ceifado a vida de milhares de pessoas. A ordem neste momento de crise recolha-se em sua casa. Em tempos de crise, seja em nossa sociedade ou na vida de uma igreja, nós devemos agir. A igreja de Filipos, ela vivia certo tipo de crise espiritual, e se Paulo não agisse com firmeza, a situação da igreja, que ele tanto amava, poderia se tornar insustentável. Percebendo tal situação, Paulo ofereceu o seu exemplo de padrão cristão aos filipenses, mesmo não sendo perfeito, mas valioso no prosseguir para alcançar o alvo. Por conta do amor de Paulo por Cristo, ele superou os obstáculos, ele mostrou o seu exemplo, rejeitou valores que contrariavam a palavra de Deus e em todo o tempo ele se comportava como um cidadão do céu. Devemos prosseguir para o alvo, irmãos, sabendo que a nossa corrida cristã, ela é valiosa e nos levará a um glorioso destino. Cabe a cada um de nós, discípulos de Cristo, permanecer firme rumo a este destino glorioso. E para aqueles que ainda não foram conquistados por Cristo, fazê-los entender que somente Jesus Cristo os conduzirá a um destino glorioso. O que aprendemos neste texto da carta aos Filipenses? Aprendemos que há lições preciosas para o desenvolver da vida cristã. A valiosa corrida cristã, ela é desenvolvida superando os obstáculos. Paulo diz que foi conquistado por Cristo. Cristo conquistou Paulo, por isso que Paulo superava todos os obstáculos. Cristo conquistou Paulo na estrada de Damasco, está lá em Atos, capítulo 9, do 1 ao 9. E quando Paulo usa esse termo, ele quer dizer que ele foi conquistado por Jesus.
E por ser conquistado por Jesus, ele deveria agarrar-se com Jesus. Ele deveria entender os planos que Deus, na pessoa de Jesus, tinha para a vida dele. Os sonhos de Jesus para a vida dele. O propósito de Jesus para a vida dele. Por isso ele se sentia obrigado a prosseguir, manter a sua vida em marcha, para não desagradar ao seu Senhor, não falhar no propósito, não falhar o sonho e frustrar o sonho de Cristo que o conquistou. Olha só, irmão, cada pessoa é agarrada por Cristo com uma finalidade. Cada pessoa é um sonho de Jesus Cristo. Você é um sonho de Cristo. Por isso, na corrida para o alvo, nós superamos os obstáculos por meio da fé. Na corrida para o alvo, nós somos fortalecidos pelas experiências cristãs vividas no dia a dia. Na corrida para o alvo, muitas vezes nos deparamos com coisas ruins ou ilícitas que querem me fazer parar, mas devo ficar olhando para Jesus que me conquistou, que me redimiu e me amou. Pense nisso, querido irmão. Quando o seu alvo é Cristo, os obstáculos da vida são etapas que nós iremos vencer. Venceremos com certeza os obstáculos na pessoa de Cristo Jesus. A segunda coisa que nós podemos perceber é que a valiosa corrida cristã, ela é desenvolvida através do exemplo cristão. O apóstolo Paulo, ele disse assim nesse texto, no versículo 17: irmãos, sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Sigam o meu exemplo e vivam baseado em um padrão bíblico que Paulo vivia, que Paulo apresentou para os cristãos de Filipos. Poucos são os pregadores que se atreveriam a fazer o convite que o apóstolo Paulo fez. A maioria dos pregadores começam com a séria trava de que devem dizer: não façam o que eu faço, mas sim façam o que eu digo. Mas Paulo não só dizia: escutem as minhas palavras, mas também sigam o meu exemplo. Um dos admiráveis intérpretes das Escrituras traduziu isso de uma forma diferente: façam-se comigo imitadores de Cristo Jesus. O exemplo do apóstolo Paulo foi o oposto daqueles que eram inimigos da cruz. Paulo era fiel à cruz. Cristo era a sua glória e a sua mente estava voltada para as coisas celestiais. Olhe para você agora. Você já pensou sobre o seu exemplo? Seu exemplo cristão é a chama para que outras pessoas vejam Cristo em você. Seu exemplo cristão é a chama para que outras pessoas vejam Cristo em você. Quanto mais forte for, mais vidas serão transformadas e se multiplicarão. Vejam como Paulo transmite o seu exemplo ao jovem discípulo Timóteo. E o que da minha parte eu viste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Veja como Paulo dava exemplo. Como nós somos convidados a dar exemplo com a nossa vida cristã, para que muitos tenham as suas vidas transformadas. A terceira lição que nós tiramos desse texto é que a valiosa corrida cristã, ela é desenvolvida quando rejeitamos ideias daqueles que querem manipular valores bíblicos cristãos. Tem muitas pessoas fazendo isso nos dias de hoje, querendo mudar aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. E havia um grupo na igreja em Coríntios que queriam mudar. E Paulo forte em seus argumentos, combatendo aquele tipo de heresia. Aqueles que estavam em Filipos, eles promoviam escândalos por sua conduta e por seu modo de viver demonstravam ser inimigos da cruz. Haviam vários grupos
os estudiosos percebem que esses eram os gnósticos. Eles procuravam intelectualizar o cristianismo e fazer do mesmo uma espécie de filosofia. E eles diziam que só havia duas realidades, o espírito e a matéria. Diziam que o espírito era completamente bom e a matéria era completamente má. O outro grupo de gnósticos mantinha um ponto doutrinário diferente. Argumentava que o homem não podia ser chamado homem enquanto não experimentasse tudo que a vida tinha para lhes oferecer, tanto o bem como o mal. Por esta razão, eles mergulhavam na profundeza do pecado, né, e se envolvia no pecado, mesmo estando dentro da igreja. Paulo, então, ele ataca esses dois grupos que construíam argumentos enganosos para justificar os seus pecados, ou cristãos extraviados que usavam de evasivas ou subterfúgios com a mesma finalidade de manter as suas vidas no pecado. Lembro-me que Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O cristão, então, ele foge daqueles que têm ideias contrárias à palavra de Deus e querem mudar a palavra de Deus ou manipular a palavra de Deus. Então, Paulo se postava, na verdade, desta maneira, né? Falando para aqueles que se constituem inimigo da cruz, Paulo vai dizer, usando as Escrituras, que há um destino para estas pessoas, pois Deus ordenou que o fim deles será conforme as suas obras. Este fim é o fruto de suas vidas ímpias, conforme Romanos 6, 21, é o salário conquistado por seus pecados. Paulo vai dizer, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. A quarta e última coisa valiosa que nós podemos extrair desse texto é que a valiosa corrida cristã, ela é desenvolvida quando nutrimos alegria no Senhor, como cidadão do céu que mora na terra. Nos versículos 20 a 21 e no capítulo 4, verso 1, Paulo vai dizer isso. Ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, transformando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. No capítulo 4, verso 1, ele vai dizer: portanto, meus amados, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Nutrir alegria no Senhor como cidadãos dos céus que mora aqui na terra. Interessante que Paulo, ele construiu ou ergueu a primeira igreja em solo europeu lá em Filipos, Ali Paulo constituiu a igreja que ele tanto amava, que ele considerava como uma coroa para ele. E ele olhava para a vida daqueles que tinham servido durante 25 anos ao Império Romano, os soldados romanos, e que recebiam um tipo de aposentadoria e ficavam agora naquela colônia, gozando os seus dias ali naquela tranquilidade. Paulo então vai dizer: aqueles amados irmãos, assim também vocês jamais devem esquecer que são cidadãos dos céus. Sua conduta deve concordar com sua cidadania. Olha só, seja onde for que o cristão se encontre, sua conduta deve demonstrar que é cidadão do reino de Deus. Por isso Paulo fala agora da esperança, da eterna esperança. O cristão, ele espera a vinda de Cristo Jesus. Paulo quer dizer que a nossa condição presente, nossos corpos estão sujeitos à mudança, à decadência, à fraqueza, a vírus e até à morte. São corpos de homens mortais. Os corpos, como diz o texto, de nossa humilhação. Em contraposição, ele vai
nos dizer que nós seremos transformados como o corpo glorioso do Cristo ressurreto. Ele diz, vem um dia, diz Paulo, em que deixaremos este corpo mortal para sermos semelhante ao próprio Cristo Jesus. Presta atenção, meu irmão, nosso desafio, mesmo neste corpo humilhado, é permanecer firme no Senhor, nutrindo a alegria como cidadão do céu que mora ainda aqui na terra. Eu quero concluir a mensagem de hoje à noite compartilhando com você, a mensagem que eu compartilhei com você, dizendo, nada pode parar a nossa gloriosa corrida para o céu, a nossa corrida cristã. Superaremos todos os obstáculos com o nosso exemplo e rejeitaremos tudo que for contrário à palavra de Deus, porque nós somos cidadãos do céu, vivendo ainda aqui nesta terra. Faremos isso com alegria nesta gloriosa corrida cristã. Lembro-me do cântico de vitória do apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos. Paulo disse assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? E ele prossegue, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido irmão, que Deus nos abençoe nesta noite tão especial que nós compartilhamos a palavra de Deus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero orar pelos enfermos, pela nossa igreja, pela liderança da nossa igreja. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e orar comigo nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos felizes, apesar das dificuldades que o Brasil e o mundo estão vivendo. Nós estamos seguros porque somos cidadãos dos céus, vivendo ainda aqui nessa pátria terrestre. Nós te pedimos, amado Deus, em nome de Jesus, que nos proteja, que nos conserve a saúde, que proteja a nossa família, que proteja o nosso lar, que o Senhor proteja a nossa igreja, os líderes da nossa igreja, que se colocaram à disposição para servir os nossos amados irmãos que têm acima de 60 anos. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de toda a nossa vida. E eu te peço agora, Senhor, pelos enfermos, aqueles que estão em leitos de hospitais suspeitos do coronavírus, que já foram afetados por esse vírus tão difícil, eu rogo a Ti, Senhor, que visite essas pessoas e usa do Teu poder e da Tua autoridade para curar essas pessoas em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja, que neste tempo é que nós vamos ficar nas nossas casas, que possamos buscar a Tua face, a Tua palavra, orar, louvar e engrandecer o nome daquele que tem o nome acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E todos dizem amém e amém. Querido, que Deus o abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Jesus e pode contar conosco, com a liderança da nossa igreja, para que possamos então lhe orientar e lhe ajudar naquilo que for preciso. Tenhamos todos uma excelente noite em nome de Jesus.